Buenas noites. Gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Terrones o convite para participar do seminário do Grupo Senzhydro de Educação à Distância. Eu vou falar sobre a ecocardiografia fetal, no primeiro trimestre de gestação. É claro que não tem um conflito de interesse. Por que avaliar o coração do feto entre 11 e 14 semanas? Isso se justifica simplesmente pela maior incidência das cardiopatias congênitas em relação a malformações de outros órgãos. A incidência das cardiopatias congênitas é 6 a 8 em 1.000 recém-nascidos vivos. Temos um programa de rastreamento que fazemos comumente para rastreamento das cromossomopatias no primeiro trimestre de gestação, cuja síndrome de Down é a mais frequente. Porém, a incidência da síndrome de Down é 1 em 700 recém-nascidos vivos. Como vocês podem observar, sobremaneira, a incidência das cardiopatias é devidamente muito maior do que das cromossomopatias. Daí se justifica a avaliação do coração fetal no primeiro trimestre da gestação. Se nós formos observarmos as malformações fetais, e de recém-nascidos, podemos observar que em 1.000 nascidos vivos, as cardiopatias são as mais frequentes. Podemos observar 6 a 8 mil nascidos, cardiopatias em 1.000 nascidos vivos. Em contrapartida, a menor incidência das outras malformações de outros órgãos e também das cromossomopatias, como foi mencionado anteriormente. Bem, a ecocardiografia fetal, usamos a metodologia para o estudo do coração do feto e podemos utilizar o transdutor vaginal com uma idade gestacional entre 11 e 13 semanas de gestação ou um transdutor convexo setorial de 5 MHz para a via abdominal entre 12 e 14 semanas. O transdutor vaginal ele tem uma limitação na rotação e angulação em relação ao estudo do coração do feto. Em contrapartida, o transdutor convexo setorial já nos permite uma maior rotação deste transdutor em relação ao exame do coração fetal. A via de acesso pode ser a via vaginal ou a via abdominal. Nesse trabalho, nos mostrando a taxa de sucesso da metodologia usando a via vaginal versus abdominal, nos mostrou que em 11 semanas de gestação, nós tínhamos uma taxa de sucesso de 20% com a via transvaginal. À medida que o coração do feto realmente aumentou de tamanho, ou seja, 12, 14 semanas, nós já tivemos, sobremaneira, uma maior incidência de sucesso com a via transabdominal. Entre 12 e 14 semanas, tivemos 60% de sucesso, tanto com a via transabdominal como a transvaginal. Quando avaliar o coração do feto no primeiro trimestre? Entre 11 e 14 semanas. O coração do feto, ele mede 10% do tamanho do CCN. Então, entre 11 e 14 semanas, todo o tamanho do órgão, ele varia de 6 a 8 milímetros. Então, portanto, uma pequena dimensão deste órgão. Se nós observarmos aqui uma peça anatopatológica do coração fetal, nós podemos observar que com 12 semanas, o coração do feto de um tamanho de 6 milímetros, 14 semanas, 8 milímetros e 20 semanas. Então, eu recomendaria àqueles que querem estudar coração do feto no primeiro trimestre, tentar utilizar a idade gestacional entre 13 e 14 semanas, porque o coração, como vocês podem observar, tem um tamanho bem maior e já nos permite uma maior visibilidade deste órgão. Este é uma peça anatomopatológica dos meus pacientes, mostrando aqui um coração do feto com 14 semanas de gestação, vocês podem observar, 8 milímetros. Então, realmente, o tamanho, a pequenez do
do órgão, realmente nos dificulta na análise da obtenção dessas imagens cardíacas. Em um outro trabalho nos mostrando, ou seja, a incidência de sucesso em análise do coração fetal antes de 14 semanas, podemos observar que acima de 60, de 6 milímetros, ou seja, nós temos um 90% de sucesso desse coração. E também com a idade gestacional ou com um índice de massa corpórea menor, o nosso sucesso é realmente maior. Pacientes com obesidade vai nos dificultar na análise do coração fetal. Quando indicar o estudo do coração fetal? Então, nos casos de translucência nucal aumentada, translucência nucal acima de 2,5 milímetros, a onda A reversa, um duto venoso com a onda A reversa, uma insuficiência da válvula tricúspide, uma hidropsia fetal, arritmias cardíacas, anomalias extracardíacas e também história familiar de cardiopatia congênita, exposição a teratogênicos, diabetes mellitus juvenil. Nós fazemos rotineiramente um screening para anomalias cromosômicas entre 11 e 14 semanas. É o morfológico, o exame morfológico de primeiro trimestre. E neste está incluso algum estudo de alguns marcadores, como a medida da translucência nucal, o Doppler da válvula tricúspide, a medida de urso nasal, o Doppler de duto venoso e a presença da artéria subclávia direita aberrante. Dentro deste screening para as anomalias cromosômicas, se faz importante também fazer um screening para as cardiopatias congênitas neste período da idade gestacional. Um dos estudos que mais nos indicam o estudo do coração do feto é a translucência nucal aumentada. Este paciente, como podemos observar, uma grande translucência nucal aumentada, e sabemos que uma translucência nucal acima de 2,5 milímetros, este concepto irá para uma avaliação de uma exclusão de uma cromossomopatia, no qual a síndrome de Down é a mais frequente, ou seja, um recém-nascido com síndrome de Down em 700, e também este concepto vai para uma exclusão de uma cardiopatia congênita, cuja incidência é 6 a 8 em 1.000 recém-nascidos vivos. Aqui é uma projeção de 4 câmaras de um paciente com 14 semanas de gestação. Como vocês podem observar, a coluna, 4 câmaras, um enchimento de câmaras cardíacas, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, um septo interventricular íntegro, forame oval e uma área cardíaca ocupando um terço da área torácica. Aqui um outro diapositivo, nos mostramos uma projeção de 4 câmaras com o stick, o qual podemos observar ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio, forame oval, átrio esquerdo. Ou seja, já com um HD Live, uma nova tecnologia que nós obtemos com o stick, que é a projeção de 4D do coração fetal. Uma outra projeção ecocardiográfica nos mostrando uma via de saída do ventrículo direito. Como vocês podem observar, ventrículo direito, artéria pulmonar com a sua bifurcação, aorta no centro, átrio direito, num feto com 14 semanas e 1 dia. Aqui também nos mostrando uma bifurcação da artéria pulmonar se bifurcando em ramo direito, canal arterial, também num feto com 14 semanas e 2 dias, nos mostrando a via de saída do ventrículo direito. A projeção de via de saída do ventrículo esquerdo, vocês podem observar aqui, o ventrículo esquerdo, parede anterior torácica externo, a aorta se originando do ventrículo esquerdo, veia cava inferior,
átrio direito. Então, outra projeção de vias de saída do ventrículo esquerdo. Temos também, adicionalmente, a insonação do arco aórtico. Aqui é um paciente com diabetes juvenil, 14 semanas e um dia. Um dia positivo, podemos observar a aorta se originando no centro do coração do feto, os vasos do pescoço, o tronco braquicefálico, carota esquerda, a aorta descendente. Átrio direito, veia cava inferior. Isso é uma HD live com fluxo sanguíneo, num feto de 14 semanas e um dia. Um coração normal de um paciente com diabetes juvenil. Uma outra projeção também de um arco aórtico, um feto com 14 semanas e 2 dias, nos mostrando a aorta no centro do coração, no centro do tórax fetal, coluna posterior, externo anterior e tronco braquicefálico, carota esquerda, subclave esquerda, aorta descendente. Também podemos observar que outros planos podemos captar com bastante nitidez, o plano do arco ductal, onde nós podemos ver o externo, ventrículo direito abaixo do externo, artéria pulmonar, canal arterial, aorta descendente. Então, estes diapositivos nos mostram imagens de um coração normal de um feto no primeiro trimestre de gestação. Adicionalmente, também, veia umbilical, a veia cava inferior, átrio direito, aorta descendente. Paciente com 14 semanas e um dia. Bem, nos apresentando imagens do coração normal, vamos passar para as cardiopatias que podemos identificá-las com 11 a 14 semanas, ou seja, com menos de 14 semanas. As mais comuns são aquelas na projeção de 4 câmaras, o desfeito do septo atrioventricular, a atresia mitral e tricúspide, ventrículo único, hipoplasia de coração esquerdo. Outras cardiopatias adicionais também visibilizadas nessa idade gestacional são as cardiopatias que têm alteração nas vias de saída dos ventrículos, que são aquelas atresia aórtica pulmonar, tronco arterioso, transposição corrigida, dupla via de saída do ventrículo direito. Vamos iniciar a nossa explanação com uma cardiopatia bastante comum e é uma das mais diagnosticadas a nível de primeiro trimestre, que é o defeito do septo atrioventricular. Este paciente tinha um higroma cístico, uma trissomia do 21 e, como vocês podem observar, também associado um defeito do septo atrioventricular. Então, este é um diapositivo nos mostrando um átrio único, uma válvula atrioventricular única e ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E aqui no centro do coração, como podemos observar, não temos nenhuma estrutura, tecidos de estrutura cardíaca. Em vez de nós termos uma válvula tricúspide mitral, tínhamos uma válvula atrioventricular única e um átrio único. Este paciente foi a óbito, como podemos observar aqui, a foto da necrópsia do pós-mortem deste paciente. E, como podemos ver, esse grupo de pacientes no primeiro trimestre, eles evoluem com bastante frequência a hidroxia e morte intrauterina. Raramente um feto com hidroxia no primeiro trimestre, ele tem uma progressão da gestação até o termo, pela gravidade e consequências hemodinâmicas dessa cardiopatia. Outro paciente também com hidroxia, como podemos observar aqui, um derrame pleural e uma comunicação interventricular, 13 semanas de gestação. Esse paciente tinha uma suspeita também de uma cromossomopatia associada. Bem, podemos observar também outras cardiopatias de menor porte, como a comunicação interventricular, 14 semanas,
vocês puderem observar nesse diapositivo, é um slide de uma projeção de 4 câmaras, a coluna, a aorta descendente, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, uma comunicação interventricular muscular neste septo interventricular. Outras cardiopatias são também plausíveis de diagnóstico, como no caso uma dupla via saída do ventrículo direito. Vocês podem observar o ventrículo direito, a aorta, artéria pulmonar. Nós sabemos que a artéria pulmonar é sempre o vaso anterior e a aorta o vaso posterior. Nesse diapositivo, vemos que a aorta está trocada, a aorta é o vaso anterior e a artéria pulmonar posterior, ambos os vasos se originando do ventrículo direito. Aqui também outro diapositivo, nos mostrando um calvagamento da aorta, uma via de saída do ventrículo direito, nos mostrando que a aorta calvaga o septo, aqui uma comunicação interventricular, e uma aorta de grande tamanho já fazendo um calvagamento deste septo interventricular, um achado anatômico, anatomopatológico, patognomônico de tetralogia de Fallot. Tem outras situações também, essa patologia é bastante, não é frequente, mas bastante relativamente fácil de ser diagnosticada intraútero, que é uma ectopia cordis, no qual nós visualizamos a imagem cardíaca na cavidade amniótica e o coração fora do tórax, exposto como uma extrofia cardíaca. Aqui o anátomo patológico desse paciente, nos mostrando a pequena dimensão do coração, e este paciente tinha associado também troncos arteriosos, ou seja, um único tronco se originando, um único vaso, que era chamado um tronco, se originando deste coração. Outro exemplo também, um feto de primeiro trimestre de gestação, e podemos observar aqui neste exame anatomopatológico a aorta, tronco braquicefálico, carótida e uma cortação de aorta após a subclávia esquerda. Ventrículo direito, artéria pulmonar, canal arterial, vocês podem observar o canal arterial bastante dilatado, comunicando a artéria pulmonar com a aorta descendente, e esta região pós-subclávia esquerda bastante estreitada. Esse feto era do sexo feminino e tinha também associado uma síndrome de Turner. Então, o estudo do coração do feto no primeiro trimestre, ele envolve um esquio, experiência do operador, devido ao pequeno tamanho das estruturas cardíacas. Entre 12 e 13 semanas, nós temos 6 a 7 milímetros. 14 semanas, nós já temos um órgão medindo de 8 a 9 milímetros. E algumas situações realmente limitam o estudo desse coração, como um elevado índice de massa corpórea materno, a posição e movimentação fetal, e se nós não tivermos um equipamento de ultrassom com uma boa resolução. A acurácia desse exame, em alguns estudos, não mostra. Esse estudo aqui é um estudo multicêntrico, 10 estudos com 1.243 pacientes, tanto a via transabdominal como transvaginal combinadas, nos mostraram a sensibilidade de 85%, com 95% de intervalo de confiança entre 78% e 90%, e uma especificidade de 99%, com um intervalo de confiança de 98% a 100%. Bem, a ecocardiografia de primeiro trimestre, um diagnóstico precoce das cardiopatias, ele vai impactar no prognóstico e manuseio deste conceito. Alguns aspectos importantes a ecocardiografia precoce não exclui todas as formas de cardiopatias congênitas,
e nós temos também uma maior taxa de falsos positivos e negativos. E, em conclusão, nós diríamos que a ecocardiografia fetal deve ser realizada de rotina no primeiro trimestre, principalmente naqueles pacientes com alto risco para cardiopatias congênitas. Muito obrigada. Estou à disposição às suas dúvidas e às suas perguntas. É um grande prazer estar aqui participando do seminário do Grupo San Isidro de Educação à Distância.